Olá, gente! Depois de muito tempo sumida, finalmente um vídeo para esse canal. Eu vim falar hoje de uma coisa muito especial que eu fiz durante essa quarentena e eu tava muito super afim de fazer. Era um presente que eu queria me dar de aniversário, mas aí o tempo sempre foi passando e eu nunca fazia. Enfim, vamos lá, vou contar para vocês em detalhes. Então, eu sempre quis fazer um ensaio fotográfico. Eu ia fazer um ensaio fotográfico quando eu fiz 30 anos. Seria alguma coisa assim, de repente 30. Eu sempre quis fazer. Só que na época que eu pensei em fazer o ensaio fotográfico, muita gente na minha cidade começou a fazer. Muitas pessoas próximas a mim começaram a fazer. E aí eu decidi que eu não faria, porque eu não gosto de coisas que são modinhas, sabe? Então, assim, tava rolando muito ensaio fotográfico na época, e tudo conhecido meu. E eu falei assim, poxa, se eu fizer um ensaio fotográfico agora, eu não vou brilhar como eu deveria brilhar. Era mais ou menos uma coisa assim, sabe? Eu queria exclusividade, eu gosto de exclusividade. E embora fosse ser fotos minhas, talvez fosse um outro fotógrafo, tinha todo um propósito, um sentido, porque, enfim, era meu presente de 30 anos. Eu não me senti confortável para fazer naquela época. Então eu adiei esse meu sonho. Acabou que ficou um pouco esquecido, assim, ficou um pouco adormecido esse sonho. E aí eu comecei a pensar de novo o ano passado. Então passou o aniversário de 31, passou o de 32, e o ano passado eu comecei a pesquisar novamente. Acabou que assim, por falta de grana, enfim, esse ano também não ia rolar, né? Porque eu falei, pô, 33 anos dava pra fazer o book, o ensaio que eu queria fazer. Mas aí fui ficando apertada de grana, e falei, não vai rolar. Mas o que aconteceu? Eu achei um fotógrafo aqui em Valença, achei um fotógrafo e achei uma promoção que é a condição perfeita para isso. Então foi uma soma de coisas, sabe? A soma do meu desejo, né? A soma do presente de aniversário, realização de um sonho, o fotógrafo, a promoção e uma graninha que sobrou que seria que eu sobrou não, na verdade não sobrou, né? Mas que eu iria me esforçar para poder viajar, afiar. Se eu ia me esforçar para poder viajar, e que é né, um sonho, eu gosto de viajar, quem me conhece sabe, então eu posso me esforçar e converter esse dinheiro num álbum fotográfico. Assim foi feito. O nome do fotógrafo é o Bruno Lanini, vou deixar aí para vocês, ou aqui no vídeo, no card, ou na descrição do vídeo, os contatos pro Bruno, né? E é mais pra galera de Valença, assim, porque pode ser também que alguém de Volta Redonda queira vir fazer foto aqui, né? Ou ele. Bom, também não tem problema. Mas enfim. O Bruno teve muita paciência comigo, porque assim, eu combinei com ele que eu queria mais ou menos em agosto as fotos. Mas aí depois eu me deparei e falei, cara, eu não tenho roupa pra fazer foto, Bruno não vai poder ser agora. Aí joguei de agosto, ó, era pra ser em junho no meu aniversário. Aí em junho não foi. Aí eu pensei em agosto, porque tava, acho que tinha alguma promoção. Aí, em agosto, eu descobri que eu não tinha roupa pra fotografar. Não tinha nada. O guarda-roupa tava zerado de coisas legais. E, e aí eu joguei pra setembro. Mas assim, gente, é porque eu queria também um pretexto pra comprar roupa. Essa é bem a verdade, sim. Porque dá pra fazer, você pegar aquelas roupas que você tem lá no teu guarda-roupa e fazer uma combinação legal pras fotos. Dá. O que eu acho que eu, na minha experiência, achei necessário para o ensaio foi estar com o cabelo arrumado, sobrancelha feita. No dia eu acho que eu tava. No dia eu acho que eu tava com a unha toda bagunçada. E aí fazia diferença, fez diferença, porque tinha poses que tinha que pôr a mão no cabelo, alguma coisa assim, e eu não podia porque a minha unha não deu tempo de fazer. Foi mais ou menos uma coisa assim. Mas enfim, bora lá fazer o ensaio, né? E aí, gente, o legal, o Bruno sempre tá lançando umas promoções. Sempre, sempre, sempre. E aí lançou de novo uma promoção e acho que ele pensou assim, agora a Marcela pega essa promoção. Se ela não pegar essa promoção, eu desisto. E aí o Bruno lançou mais uma promoção e eu estava acompanhando ele nas redes sociais, vi essa promoção e quis fazer o ensaio. Aí marcamos bonitinho, eu escolhi o lugar que eu queria. Eu vou colocar aqui as fotos pra vocês verem, tá, gente? É... Ai, ficou tudo tão maravilhoso, sabe? Mas eu vou deixar as fotos pra vocês verem. Vou colocando ao longo do vídeo e ainda coloco um monte no final.
Nem deu tempo ainda de divulgar todas as fotos que eu fiz, né? Algumas são proibidas, algumas não posso publicar, mas as publicáveis eu vou deixar aqui pra vocês no vídeo. E aí o que aconteceu? Encontrei o lugar que eu queria um ambiente assim, bem natureza, a gente estava na primavera, eu queria um ambiente assim com flores, e eu por sorte peguei um dia florido, um dia ensolarado, deleta essa parte, florido. E como a gente está num período de pandemia, eles estavam abrindo 8 horas da manhã e fechando meio-dia. Então, assim, a gente ocupou o máximo de tempo que a gente pôde dentro do espaço. E não deu para usar todo o espaço, sabe? Daquele espaço maravilhoso. Só que o legal da história é essa. O Bruno, ai, gente, eu tô fazendo propaganda mesmo, porque ele foi muito, muito generoso comigo. Eu queria em 2 lugares. Eu queria o primeiro lugar nesse jardim, eu queria um lugar bem florido, com muita cor e tal. E eu queria um segundo lugar, que seria a minha casa, porque eu tinha algumas poses que eu queria fazer em casa. Porque, na verdade, eu copiei e colei da internet algumas poses. E aí o ambiente de algumas fotos era num ambiente mais reservado e tal. E aí eu propus pro Bruno, eu falei, Bruno, eu queria fazer em 2 lugares, você tem disponibilidade? Marcela, super top. Então a gente fez a primeira sessão dentro de uma casa de visitação chamada Casa Lé Pentanha. Então a gente foi lá, muitas flores, aquela coisa toda muito bonita. E também depois a gente veio pra minha casa. E assim, eu gostei muito dessa flexibilidade do Bruno. Muito, muito, muito. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo foi o preço, né? Eu peguei uma promoção, parcelei, sabe? E foi muito tranquilo em relação ao preço, a valor e tal. Foi muito tranquilo mesmo. Mas eu queria falar assim do ensaio agora, assim, de como foi fazer as poses, de como o Bruno conduziu tudo. Bom, como eu falei, né, ele foi super flexível, só que assim, eu nunca fiz um ensaio fotográfico na minha vida. Minto, eu fiz um ensaio fotográfico quando eu era criança, 2 anos. Então, não lembrava, né? Então, começar do zero. E aí eu não sabia como fazer poses, eu sou meio desajeitada, meio dura, pode não parecer, mas eu sou. E sem contar a tensão de estar sendo fotografada, porque eu tava lá sendo fotografada, mas tinha pessoas trabalhando na casa, tinha um bazar rolando, então todo mundo para pra olhar, sabe? E eu fiquei assim, um pouco desconfortável por não estar no meu ambiente. E o Bruno foi conduzindo tudo de uma forma muito tranquila, sabe? E aí, assim, e o legal do trabalho dele, que tinha fotos que não eram pensadas, não eram poses, assim. Tem uma foto que eu tô caminhando, vou colocar essa foto aqui. Tem uma foto que eu tô caminhando e ele tirou essa foto só pra testar a iluminação, sabe? Não era uma coisa programadinha, assim, mas ficou tão boa a foto que eu falei, eu quero essa foto pra mim. E aí até eu já compartilhei ela, porque de tão perfeita que ela ficou. É a foto que eu digo que não era pra ser, mas foi, sabe? E aí ele foi conduzindo tudo. Marcela, coloca a mão aqui, coloca a mão assim. Chega um pouco mais pra cá por causa da iluminação, enfim. Foi muito tranquilo. Aí, quando a gente veio pra minha casa, eu não tenho carro, até isso foi bom, né? Porque eu não tenho carro, vim de carro com quem? Com o Bruno. E aí ele me trouxe, né? E a gente fez a segunda sessão aqui na minha casa. E aí, eu não tinha muita. Eu fiz a sessão aqui na sala, né? E aí eu não tinha ideia do que fazer. Eu sabia mais ou menos as poses que eu queria, mas eu não sabia como organizar o ambiente para fazer as fotos. E aí o Bruno foi conduzindo tudo, sabe? Eu tenho uma estante vermelha, eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui. E aí ele falou, Marcela, essa estante é um cenário perfeito, porque o fundo que tem por detrás dela, sabe? Com seus porta-retratos, vai ficar um cenário super legal. Então, assim, ele foi conduzindo tudo. Assim, o ambiente, né? Ele ajudou a elaborar o ambiente dentro da minha casa. E aí, tem um outro detalhe que eu vou falar, tá? Tô falando, mas eu não sei se vai rolar com vocês. Eu sempre quis fazer umas fotos sensuais. Sempre quis. E aí, só que isso não tava no pacote com o Bruno, não tava combinado, né? E aí eu me fiz, ai, Bruno, será que tem como a gente fazer pelo menos umas 2 ou 3? E assim, ele super topou, sabe? Não era combinado.
Não estava combinado, não estava no contrato. Então, negociem vocês aí. Se vocês quiserem fazer essas fotos com o Bruno, né, você contratou de repente um pacote de fotos normais, digamos assim. E de repente surgiu aquele desejo. E você quer fazer uma foto sensual. Você chora com ele, sabe? Eu dei uma choradinha de leve e ele topou fazer as fotos. Então foi muito legal também essa flexibilidade dele, porque assim, não tava no contrato, não era isso que a gente tinha combinado, sabe? Mas ele topou fazer as fotos. E aí essas fotos ficaram maravilhosas. Eu não divulguei, não vou divulgar. São fotos pra mim, que eu queria ter pra mim, sabe? Mas ficaram muito, muito boas. E aí, também são fotos assim, são fotos. Eu nem sei se eu posso dizer que são fotos sensuais, porque o conceito é sensual. Esse é o conceito é. Mas não é uma foto, assim, não são fotos que mostra peito, que expõe, que. Não tem. São fotos muito leves. Vou colocar uma aqui no card, porque vocês vão ver. São fotos super leves, assim, não dá pra dizer que são fotos sensuais, sabe? Mas o conceito, o modo como ele tratou a foto, sabe? Ficou de uma delicadeza que, assim. Ai, gente, só posso falar. Eu recomendo, façam um vídeo com. Façam foto com o Bruno. Eu só posso falar isso. Eu nunca tinha tido um dia de modelo, assim, eu não sabia como era fazer um ensaio fotográfico. E o Bruno foi conduzido tudo, assim, de uma maestria, sabe? Aí o resultado ficou daquele jeito ali, maravilhoso. Não tinha como não ficar esplêndido, assim, não tenho nem palavras pra dizer, sabe? Todas as vezes que eu posto foto do ensaio, as pessoas elogiam porque ficou, assim, super de qualidade. E aí foi isso, assim, então a gente começou a sessão pela manhã na casa da Pentanha, depois a gente veio para um segundo ambiente que era a minha casa. E aí uma outra coisa também que eu achei, assim, super maravilhoso, a dedicação do Bruno, porque ele veio aqui, a gente estava aqui em casa, né? E já era 2 da tarde, 2, 3 horas da tarde, a gente não tinha acabado ainda. Eu mesma já tava azul de fome, sabe? E eu falei, Bruno, você quer almoçar? Eu peço uma marmita. Ele nem quis, né? Não, porque a esposa tinha feito comida e tudo mais. Gente, eu tô contando isso pra vocês entenderem por quê que eu tô falando isso. A gente já tava azul de fome, mas ele não quis almoçar e ele, não, vamos terminar o trabalho hoje. E aqui mesmo a gente ficou, eu pedi uma marmita porque eu não tava aguentando, né? Por aqui mesmo a gente ficou e o Bruno já foi selecionando comigo as fotos que eu queria. Então, assim, não foi aquele fotógrafo que levou o trabalho para casa e demorou semanas para me entregar o trabalho. Aqui mesmo a gente sentou, a gente foi pra cozinha, a gente sentou e foi selecionando as fotos que eu ia querer no pacote. Gente, deu muita foto mesmo. Aí eu selecionei as que eu queria. Assim, deve ter tido umas 90 fotos ou mais. Eu não lembro agora a quantidade certa. Sabe o que é olhar uma foto, uma a uma? E assim, a gente já tava azul de fome, a gente já tava cansado, eu já tava assim, estrupiada, mas a gente olhou uma a uma e eu fui selecionando. E ele falou: olha, aqui eu posso fazer isso, fazer esse ajuste aqui. Assim, gente, detalhes, foram detalhes. A paciência, sabe? Que eu acho que eu não teria. Eu, como um dia de modelo, já tava cansada, sabe? Imagine ter que aturar as minhas loucuras, né? As minhas exigências, os meus. Enfim, então assim, eu gostei muito do trabalho dele. Vou deixar as fotos para vocês verem, tá? E deixar o contato dele aqui também. As fotos por si só já dizem a qualidade de trabalho. Assim, eu tô aqui falando, fazendo propaganda do Bruno, mas quando vocês verem as fotos, vocês vão entender com propriedade do que eu tô falando. Aí você vai pensar assim: nossa, nem precisava dela ter falado isso tudo, bastava ver a foto, né? As fotos respondem por si só. Então, assim, Bruno, minha gratidão, porque é, foi maravilhoso trabalhar com você. Eu fiquei muito encantada com as fotos e já tô planejando um segundo álbum.